Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando nessa segunda-feira para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Porém, antes da gente trazer esse giro de notícias do Mengão, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que tiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, não temos o que esperar. Vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Hoje, segunda-feira, dia 16, é dia de eleição no Conselho Deliberativo do Flamengo. Ricardo Lomba, que é o favorito a vencer a eleição, e Álvaro Ferreira levam seus nomes à escolha dos conselheiros para o triênio 2025, 2026, 2027. A votação acontece na Gávea a partir das 8 horas da manhã, se estendendo até às 21 horas, quando haverá a apuração dos votos, seguido de proclamação do resultado com o vencedor. Tarde de festa ontem no Maracanã, com a despedida de Adriano Imperador, com a presença de craques, ex-companheiros, celebridades, enfim. 22.872 torcedores compareceram, pagaram ingresso para prestigiar pela última vez Adriano Imperador no gramado do Maracanã. Presenças ilustres como Zico, Ronaldo Fenômeno, Dida, o goleiro, Romário, Aldair, Beto, Edilson Capetinha, Sheik, Diego Ribas, Pizarro, Aldair, Júlio César, goleiro, Hernandes Profeta, Zé Roberto, Léo Moura, Aloysio Chulapa e o homenageado Adriano estiveram desfilando suas categorias no Maracanã. Presente na festa, Pedro, centroavante do Flamengo, deu um depoimento sobre a sua recuperação, que está sendo boa, sobre a expectativa da sua volta e também sobre a importância do Mundial de Clubes a ser jogado no próximo mês de junho. Falou que a recuperação está sendo bem feita e que a expectativa é sim positiva da sua presença no Mundial de Clubes. Outro que falou foi Diego Ribas, que confirmou que foi sim convidado para trabalhar no futebol do Flamengo e que não faltaria oportunidade para que isso acontecesse, quer em alguma chapa, quer em outra chapa, o importante é que seria do Flamengo, né? E também falou sobre a camisa 10 do Flamengo, dizendo que já está mais do que na hora de entregar essa camisa de imediato para Jorge de Arrascaeta. O Flamengo Basquete, o orgulho da nação, estreou ontem à noite no Tijuca Tênis Clube, na Champions League das Américas, enfrentando o Boca Juniors, e venceu por 70-69, num jogo muito difícil, muito complicado, decidido nos últimos segundos e nas últimas bolas. Destaques do Flamengo foram Gui Deodato com 16 pontos, Chuck Johnson também com 16 e Alexei Borges, o armador, com 11 pontos. O Flamengo volta a jogar pela Champions League das Américas amanhã, terça-feira, dia 17, a última partida da janela, também no Tijuca Tênis Clube, às 19h40, contra os panamenhos do Touros de Chiriquí. E hoje, segunda-feira, se enfrentam Boca Juniors e Touros de Chiriquí, completando ali os jogos dessa janela. Ontem, domingo, aconteceu as semifinais da terceira edição da Flamengo Adidas Cup Sub-16. Flamengo 1, São Paulo 1, foram para a cobrança de pênaltis para decidir quem iria para a final. Flamengo venceu por 4-2. Dinamo Zagreb 1, Arsenal 2, portanto, Flamengo e Arsenal na final da Champions League, na final da Adidas Cup Sub-16. Portanto, estão classificados para a grande final entre Flamengo e Arsenal, partida que será realizada daqui a pouco, hoje, segunda-feira, às 9 horas da manhã,
com transmissão da Flá TV. O Flamengo briga na decisão contra o Arsenal pela conquista do tricampeonato da competição. O Flamengo, antes de jogar a grande final, pode dizer que existem promessas de reais craques que vêm por aí nesse time sub-16 do Flamengo, como, por exemplo, o lateral esquerdo Gabriel Amancio, o meio-campista Jefinho, o meio-atacante Rian Roberto. Vem coisa muito boa por aí na base do Mengão. Meus amigos, segue indefinida a renovação de contrato do meio-campista chileno Eric Pulgar. Devido às trocas e à troca de comando do clube, tudo indica que a renovação contratual do atleta, ou não, ficará a cargo do novo homem forte do futebol do Flamengo, o português José Bulto. Pulgar tem contrato até o final de 2025 e já pode assinar um pré-contrato a partir de 1 de janeiro. O que denota-se e o que nota-se é que parece que Pulgar não está satisfeito e que tem interesse em ser negociado nessa janela do mês de janeiro. Agora é o seguinte, né? Para ser negociado tem que haver proposta. Se não houver a proposta, ele vai ficar no Flamengo. Arrascaeta, em entrevista ao portal GE, revelou conversas e dicas ao jogador Matheus Gonçalves do Flamengo, mostrando a ele a importância dele jogar perto do gol, de marcar gols, de estar tentando sempre marcar seu nome na feitura dos gols, enfim, torná-lo importante para os olhos do treinador, buscando sempre ser mais incisivo e deixando de jogar sempre dando toquinho para trás. Essa foi uma dica do Arrascaeta para o Matheus Gonçalves, que aceitou de pronto e entendeu que Arrascaeta tem sim razão naquilo que o aconselha. A cerimônia de posse do novo presidente, do presidente e do vice-presidente eleitos do Flamengo, Luiz Eduardo Batista e Flávio Willemann, foi confirmada através de convocação do Conselho Deliberativo do Flamengo aos membros do Conselho para a próxima quarta-feira, às 20 horas, no Salão Nobre Gilberto Cardoso Filho. Meus amigos, Arthur Antunes Coimbra Zico, presente na festa de Adriano ontem no Maracanã, confirmou o convite de Luiz Eduardo Batista para ser o chefe da delegação do Flamengo no Mundial de Clubes nos Estados Unidos no mês de junho. Porém, deixou ainda em aberto o convite por conta da sua agenda, se vai ter ou não condições e tempo de estar presente. Mas se declarou lisonjeado e, se tiver a oportunidade, irá sim, com o maior prazer, acompanhar o Flamengo no Mundial de Clubes. Está ficando forte a onda Arrascaeta veste a 10. Depois de Diego Ribas se manifestar a favor do craque uruguaio vestir a 10 do Flamengo, dessa vez nada mais, nada menos do que o maior camisa 10 da história, Zico, manifestou-se favorável à camisa 10 ir urgentemente para o uruguaio Arrascaeta, o craque do Mengão. Meus amigos, é importante que a partir da posse do novo presidente Luiz Eduardo Batista, na quarta-feira, mesmo que ainda não tenha a caneta na mão, que seja dado início à transição entre a atual gestão de Rodolfo Landim e a nova diretoria que chega ao clube nesse momento. O Flamengo é maior do que todas as pessoas envolvidas nesse processo de transição. Precisamos entender que a eleição terminou no dia 9, né, com a eleição de Luiz Eduardo Batista como presidente do Flamengo. E a partir dela, o Flamengo precisa prosseguir buscando as melhores tomadas de decisão e que essas tomadas de decisão resulte num bom planejamento, em boas vitórias e, como consequência, em grandes títulos conquistados. Depois da vitória diante do Abel Vôlei na última sexta-feira, o Sesc Flamengo, o vôlei feminino do Mengão, volta a jogar pela Superliga Feminina de Vôlei na próxima sexta-feira, dia 20, contra o Batavo Mackenzie, lá em Belo Horizonte. Ainda não está confirmada a transmissão dessa partida. Se hoje teremos a eleição do Conselho Deliberativo do Flamengo, amanhã, terça-feira, teremos também a eleição do Conselho de Administração, que tem até o momento como candidato único o atual vice-presidente do Conselho,
atual vice-presidente de BAP no Conselho de Administração, Emílio de Matos Habib, como único candidato. O Flamengo, ao renovar o contrato do lateral direito Daniel Sales do Sub-20 até o final do ano de 2028, aproveitou e comprou mais um percentual dos direitos econômicos do atleta, agora chegando a 80% desses direitos econômicos sobre Daniel Sales. Ainda sobre a base, o Flamengo deve promover de forma definitiva, já na reapresentação dos jogadores para a temporada de 2025, a ida do goleiro Diogo Alves ao time profissional do Flamengo de forma definitiva. Ele que está ainda vinculado à base, porém com constantes idas ao time profissional, sendo relacionado para diversas partidas do time principal do nosso Mengão. Para encerrar, depois de estrear na Champions League de basquete, vencendo o Boca Juniors ontem à noite no Tijuca Tênis Clube por 70-69, o Flamengo já teve por parte da FIBA das Américas a confirmação da próxima janela, que será disputada no Panamá, casa do Touros de Chiriquí. Então, o Flamengo joga no dia 12 de janeiro no Panamá contra o Touros de Chiriquí e no dia 13 também no Panamá, enfrenta o Boca Juniors, fechando aí a segunda janela dessa fase inicial da Champions League da América. Aí restará apenas a janela da Argentina, casa do Boca Juniors, que será a última e decisiva, que apontará os dois classificados para a próxima fase de oitavas de final da competição. Meus amigos, as notícias são essas, eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, uma até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui. Tchau.